aqueles que já conhecem a minha história, sabem que a minha mãe cresceu sem pai e sem mãe. Os meus avós separaram ainda quando a minha mãe tinha 2 aninhos de idade. E ela então foi criada pela avó. Ela não cresceu com seus pais. Ela não conhecia os pais, vamos dizer assim, porque quando ela foi ali deixada para ser educada pela avó, pelas circunstâncias da vida, ela esqueceu quem eram os pais. E ela cresceu com uma pergunta: será que Deus me ama? Porque todas as crianças desse vilarejo têm pai e mãe, mas eu não tenho. Eu não tenho. Será que Deus esqueceu de mim? O retorno está muito intenso para mim aqui. Muito intenso. Vocês escutam como eu escuto o retorno? Não? Que bom. Então, um só incomodado não incomoda muita gente. E aí então, eu acho que eu vou esperar resolver. Estou escutando todos os bastidores, só não fofoquem sobre mim. Fala que eu estou bonita, que a mensagem está incrível. Isso. Vai resolver. Gente, resolveu. Obrigada. E a minha mãe cresce com uma pergunta, sabe? Se Deus me ama, por que Ele não me deu o básico? Por que Ele tirou o meu pai e a minha mãe de mim, os meus irmãos? Da noite para o dia, minha mãe perdeu pai, mãe e os 2 irmãos. O irmão ela nunca mais viu. O pai ela viu uma vez no dia do casamento dela, e que foi extremamente traumático. A mãe, ela reencontra quando já está grávida da 4ª filha. Então ela cresce, ela sabia que Deus existia. Ela era muito fervorosa, mas ela não entendia. E ela então um dia faz uma pergunta para Deus: se o Senhor existe, revele-se a mim. Naquele dia, naquela madrugada, ela vai para o quintal super cedo, colocar roupas no varal. Era de madrugada ainda. No que ela está colocando roupas no varal, ZL nasce na Zona Leste. Da Zona Leste para o mundo, gente. Acredite na sua história. Acredite. Minha mãe está ali, colocando roupas no varal naquela madrugada, quando uma moça aproximadamente da mesma idade que eu e ela, minha mãe tinha 20 anos nessa época, estava grávida de mim. Ela está no quintal colocando roupas no varal, e então uma moça que ela nunca tinha visto na vida aparece no portão dela e diz assim: moça, psiu, psiu, vem cá. Minha mãe estava nos fundos da casa. Minha mãe achou estranho, aquela hora da madrugada, uma moça que ela nunca havia visto, a chamando. Minha mãe então falou assim: bem, ela deve estar com medo de alguém. Eu vou correr até o portão. Não que Zona Leste era perigosa, de jeito nenhum. Mas vai que acontece, vai que algum norte-americano mudou para a Zona Leste e está aterrorizando a população. Minha mãe então fala assim: vou correndo abrir o portão para ela, porque de repente ela está em perigo. Minha mãe então corre até lá e fala assim: moça, tudo bem, tudo bem? Foi abrindo o portão e ela falou assim: não se preocupe, eu só estou aqui para lhe fazer um convite. Minha mãe achou estranho. Era uma sexta-feira. E ela falou assim: um convite para quê? Ela falou assim: vamos comigo à igreja amanhã? Minha mãe falou assim: a igreja amanhã com você? Sábado? Ela se você quiser ir, olha, eu moro em tal lugar, passou o endereço para minha mãe, apareça lá por volta de umas 8:30 que nós vamos para a igreja juntas. Minha mãe: tá bom, eu vou. Quando aquela moça saiu, minha mãe falou assim: gente,
Se eu já não suporto crente, imagina esse povo que deve ser maluco porque se reúne no sábado pela manhã. Essa deve ser a pior espécie de crente que existe. Minha mãe não suportava crente. Gente, mas era num nível que se trocasse o padeiro e ela descobrisse que o padeiro era crente, ela não comia nada daquela padaria e nem deixava as minhas irmãs comerem. Ela tinha pavor a crente. Para ela era a pior espécie de gente que existia. Amém? Que tudo isso mudou. Todos nós somos incríveis hoje. Amém, que igreja? E aí então minha mãe falou assim, claro que eu não vou. Óbvio que eu não vou. Falei que iria somente para a moça ir embora. Se eu não suporto o crente, imagina os malucos que se reúnem no sábado pela manhã. Vou não. E ela esqueceu de fato daquele convite. Esqueceu, não vou. Preciso lembrar. Naquela noite, aconteceu algo incrível. A minha mãe dormiu, o que era muito raro de acontecer. Ela conseguiu dormir uma noite, por conta da hipertensão, que provavelmente foi desenvolvida por toda a história de vida. Ela quase não dormia, mas naquela noite ela dorme e tem um sonho. Naquele sonho estavam ela, meu pai e aquela moça. Somente os três no sonho. E no sonho, o meu pai e aquela moça olhavam para os céus e diziam assim, que lindo, que maravilhoso, que maravilhoso. E quando a minha mãe olhava para os céus, ela via apenas escuridão. E ela olhava de novo e via escuridão, e as pessoas, o meu pai e aquela moça falavam, que lindo. E ela dizia assim, o que vocês estão vendo? Eu só vejo escuridão. E aquela moça vira e diz assim, você não está enxergando, Beth? Ela diz assim, não. E aquela moça diz assim, é tão maravilhoso de ver. Minha mãe diz assim para aquela moça, por que que eu não vejo? Por que que eu não enxergo o que vocês estão enxergando? E aquela moça diz assim, você não enxerga porque você não aceitou o convite. E a minha mãe responde, eu aceito o convite. Eu aceito o convite porque eu preciso ver o que vocês estão vendo. E no que minha mãe olha novamente para os céus, ela vê a arca de Noé descendo dos céus, cheia de anjos, com Jesus ao centro. E ela diz assim, que coisa linda, que coisa linda. Ela acorda depois desse sonho. E ela diz até hoje, até quando ela contava essa história para a gente, até hoje eu tenho muito viva essa história dentro de mim, porque eu cresci escutando essa história. Minha mãe disse assim para nós, não era um sonho, porque eu vi, eu senti. Ela acorda então e diz assim, eu preciso cumprir aquilo que prometi no sonho. 7 horas da manhã, ela estava na casa daquela moça. 7 horas da manhã, com as minhas 2 irmãs. A moça achou esquisito. Aquela moça se chamava Felícia. Ela achou esquisito porque minha mãe chegou tão cedo, confundiu o horário. Ela não, porque eu estava tão ansiosa para ir à igreja com você nessa manhã. Aquela moça serviu uma bebida muito esquisita para minha mãe, chamada cevada. Eu acho que o meu primeiro gole de cevada foi na barriga da minha mãe. Então eu acho que por isso que eu não curtia muito cevada ao longo da minha vida. Deus é muito bom e a gente tem vantagens até naquilo que não é tão vantajoso, né? Graças ao bom pai, agora depois de adulta, bem adulta, eu descobri que eu sou alérgica à cevada. Então hoje, quando bondosamente me oferecem cevada, eu digo assim, obrigada, eu sou alérgica. E a minha mãe então vai para o culto naquela manhã na igreja. Só que algo que nós nunca queremos que aconteça é que naquela manhã, quando a minha mãe vai à igreja, o pregador faltou. Gente, eu não nasci na década de 90.
Eu sou de outra década, da década de 70. Então você imagina que a primeira vez que a minha mãe foi à igreja não existia telefone celular. O pregador faltou, todo mundo esperando o pregador aparecer, pregador não aparece. É foto, querido? Oficial? Então deixa eu ficar bonita. Isso, agora pode. E aí então, o pregador falta. Quando o pregador falta, a igreja fica assim em desespero. Os anciões não sabiam o que fazer. Quando as pessoas estão ali decidindo o que vão fazer, um irmãozinho pega o estudo bíblico, aquele que a CPB imprimia ainda da capa preta antiga que depois relançou, era aquele. O irmãozinho pega aquele estudo bíblico, vai para frente, pega o microfone e diz assim: igreja, era a central de São Mateus. Igreja, o pregador faltou, ninguém sabe o que fazer. Então eu vou pregar, não preparei não. Mas o estudo bíblico tem um monte de coisa aqui para a gente estudar. Então nessa manhã nós vamos estudar sobre a volta de Jesus. E ele foi de passagem em passagem dizendo: quando Jesus vem, quem vai ver? Quem ressuscita primeiro? E ele começou a contar tudo sobre a volta de Jesus. E sabe por quê? Porque minha mãe não conhecia sobre a volta de Jesus. Minha mãe conhecia a história da Arca de Noé. E naquela manhã ela entendeu o sonho dela. E ela dizia que o coração dela queimava enquanto ele falava. E quando ela sai daquele culto, a Felícia diz assim para ela: ai, desculpa, o culto hoje foi fraquinho. Você viu que o pregador faltou, né? O irmão gentilmente foi lá à frente para fazer a mensagem. Mas o dia que você quiser voltar, a igreja é bem legal. Aí minha mãe disse assim para ela: posso vir todos os cultos com você? Porque Deus falou comigo nessa manhã. Mas Deus havia falado com a Felícia na sexta-feira pela manhã. Ela disse assim: Senhor, por favor, me dê alguém para salvar para o seu reino. Eu vou mudar o trajeto hoje para buscar pão. Coloque no quintal hoje uma moça para quem o Senhor quer dizer que a ama. E Deus naquela manhã colocou a minha mãe no quintal. Porque há 20 anos, 18 anos, a minha mãe perguntava para Deus se Ele a amava. Sabe, queridos, ainda existem muitas Betes nos quintais. Ainda existem muitas meninas, meninos, precisando saber que Jesus os ama. Existem muitas pessoas machucadas na beira da estrada. Mas naquela manhã de sexta-feira, a Felícia colocou uma placa bem grande na vida dela, dizendo assim: há vagas, Senhor, há vagas, me mande alguém. Eu escutei esses dias de um amigo, que faz muito sentido para nós nesta manhã. Deus só precisa de uma pessoa para mudar